Meus irmãos, a paz do Senhor. Já chegaram aí ou não? Chegou ninguém, né? Só misericórdia. Vamos lá. Estamos falando sobre o crescimento espiritual. Deixa eu ver a página aqui para a gente poder... Ok. Página 40. Nós falamos sobre a oração. Começamos a falar sobre adoração. Vamos dar continuidade, porque só falta nesse capítulo aqui, esses dois pontos aqui, adoração e serviço, tá? E eu vou pedir para você participar no sentido de buscar o entendimento, a compreensão dessa questão de adoração. Eu fiz uma pergunta na última terça-feira, quero repeti-la aqui, e não é uma questão de estar certo ou errado, mas para nós termos uma ideia de entendimento e compreensão acerca do tema. Quando você ouve a palavra adoração, o que vem à sua mente? Obediência. Prostração. Prostrar-se diante. O que mais? Nós temos só dois aqui, irmãos. Vamos lá, um de cada vez. Serviço. Fala mais alto aí, quem falou? Honra, obediência, louvor, ok? Tudo isso envolve a adoração. Acima de tudo, entenda que a adoração é um estilo de vida. É um estilo de vida. Nós temos dentro dessa realidade dois estilos de vida: o idólatra e o adorador. O idólatra é aquele que vive para os seus prazeres, sua vontade, seu querer, de forma independente de Deus, ou de alguma forma servindo deuses que ele mesmo projetou, que ele mesmo criou. É fruto da sua imaginação, é fruto da sua fé, é fruto da sua confiança. Então não passam de ídolos. Então ele vive uma vida de idolatria. Essa vida, ela tem as suas características, como nós lemos aqui, se eu não me engano, no Salmo 115, eu acho que é. 115, vamos lá para o Salmo 115. Tem uma parte do Salmo 115 ali, que ela é muito importante acerca dessa questão aí. Então vamos lá. O Salmo 115, na verdade, é um salmo didático, né? Ele está fazendo uma comparação como se isso fosse possível, porque na verdade não é possível. Deus é incomparável, mas para termos entendimento e a compreensão acerca da diferença, de Deus com relação aos deuses, o salmista, inspirado pelo Espírito de Deus, então ele traz essa ideia. Deixa eu ver aqui que eu vou ler para os irmãos. A partir do verso 4, acompanhe a leitura. Salmo 115, verso 4. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Preste atenção. Todo ídolo, ele é produzido, ele é feito pelos homens. Todo ídolo. Não existe nenhum ídolo que não seja produto das mãos humanas. Ok? Existe uma conotação satânica aí, sem dúvida. Existe uma influência demoníaca. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios, que vai dizer que alguns participam da mesa do Senhor e outros participam da mesa dos demônios. É lógico que existe uma ação maligna aí, mas só para deixar claro aqui que a princípio, todo ídolo é produto das mãos humanas. Ok? Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Essa ideia aqui é de que estes ídolos, eles não têm, por exemplo, características únicas da divindade. Eles não são onipotentes, onipresentes, oniscientes, imutáveis. Se o ídolo tomar a forma de um demônio ou do próprio Satanás, no sentido de ser adorado no lugar de Deus, ele se tornou um ídolo para muitos. Satanás, ele não é onisciente, ele não lê a sua mente.
Ele não sabe o que você está pensando agora. Ok? Ele também não invade a sua mente. Agora, ele faz uma leitura muito assertiva a partir daquilo que ele lança, como Paulo fala em Efésios, de dardos inflamados do maligno. São pensamentos que ele lança na sua mente e a partir da sua reação em relação aos mesmos e o seu comportamento, ele vai fazer uma leitura bem assertiva acerca do que você está pensando. Dificilmente ele vai errar, mas ele não é onisciente. Ele não é onipresente, tá? Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não é onipotente, ele não tem todo o poder, embora ele tenha um poder, né, significativo, mas ele não é onipotente. Tá? Então são características essas que não há. Então o salmista está dizendo aqui que esses deuses, eles têm uma limitação. Por quê? Porque eles são produtos, eles são resultados do trabalho de mãos humanas. Agora olha só o que o texto diz, verso 8: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Entenda uma coisa, nós nos parecemos com o objeto da nossa adoração. Nós nos tornamos semelhantes ao objeto da nossa adoração. Se o objeto da nossa adoração é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo, nós vamos nos tornar semelhantes. Sabe por quê? Porque a adoração envolve relacionamento. Toda adoração envolve relacionamento. Por isso que no Antigo Testamento, Deus através dos profetas falava o seguinte para o povo, quando o povo praticava idolatria. Chamava eles de adúlteros, infiéis. Por que eles estavam? Porque eles estavam se prostituindo com os deuses. Tá? E a prostituição é um relacionamento. O culto é um relacionamento. Embora também nos cultos pagãos, tá? O ápice dos cultos pagãos era a imoralidade sexual. Não há dúvida disso. Tá? Mas a ideia principal é de relacionamento. Então, tanto o idólatra como o adorador se relaciona com o objeto da sua adoração. Ok? Até aqui tudo bem? Tá. O adorador, ele, na verdade, tem um estilo de vida voltado única e exclusivamente para Deus. O centro da sua vida é Deus, a razão do seu viver é Deus, tudo que ele faz ou deixa de fazer é por causa da pessoa de Deus. Então, é imperativo de que o adorador conheça e prossiga em conhecer ao Senhor, ok? Até porque Jesus definiu vida eterna em João 17,3 desta forma: e a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Lembrando que este conhecimento ele é relacional, ok? Então vamos ler aqui o que diz a lição e qualquer coisa a gente avança, tá? Adorar a Deus é prestar-lhe culto em todos os momentos do dia e independentemente das circunstâncias. É reverenciar a presença dele em todos os lugares. É dedicar honra e respeito ao que ele é e representa em nossas vidas. É descobrir a maneira como ele deseja revelar-se ao homem e aprofundar-se nesse conhecimento. Perceba que há uma interatividade aqui. A partir do momento que Deus se revela, em que nós respondemos essa revelação de Deus, ok? Já citamos anteriormente o texto onde está escrito que Deus é Espírito, tá? João 4:24. Mas no versículo anterior, João 4:23, está escrito que aqueles que desejam adorar ao Senhor devem fazer isso em espírito e em verdade. Vamos lá para o texto, porque esse texto também ele é importante. Jesus aqui, ele está... Evangelho de João, capítulo 4, o texto é conhecido. E nós vamos para lá para poder também tirar o entendimento, a compreensão acerca desse princípio aqui. É o encontro de Jesus com a mulher samaritana, né? Eu vou ler aqui a partir do verso
16, acompanhe a leitura e a gente vai conversando. Jesus disse: vá, chame seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque você já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Atenção aqui, a ideia de profeta no Antigo Testamento, que identificava o profeta, e embora ela não está errada, mas o erro nessa ideia é fechar somente nisso. Lembra quando Jesus entrou, ele foi convidado para entrar na casa de um fariseu, e entrou lá uma mulher e começou a lavar os pés de Jesus. Ela era prostituta, ok? O que subiu à mente daquele fariseu? Se este homem fosse profeta, saberia que ela é uma pecadora. A palavra pecadora está se referindo ali especificamente à vida de prostituição dela. Por quê? A ideia de profeta no Antigo Testamento que apontava o pecado. Esta é uma das funções, não apontar, mas trazer à tona, trazer à luz o pecado que está escondido para promover arrependimento. Então essa mulher aqui, ela disse: Jesus, tu és profeta, tu sabe da minha vida, tu sabe dos meus erros. Então ela começa já a entender que ela não está diante de um homem comum. Mas olha só, ela diz o seguinte, nossos pais adoravam neste monte, mas vocês, ela está se referindo aos judeus, né? Dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Preste atenção que essa mulher, ela tinha um desejo de adorar, mesmo na condição que ela estava. Ela queria adorar. Ela queria viver uma vida de adoração, mas para isso ela precisava sair de uma vida de idolatria. Às vezes a gente pensa assim, a vida de idolatria é uma vida de adoração a ídolos. Não, vida de idolatria é vida presa a pecados, a práticas pecaminosas. Todo pecado é um ídolo. Então ela queria uma vida de adoração. E a ideia que eles tinham era o seguinte: havia essa rixa religiosa aí, teológica. Jerusalém é o lugar da verdadeira adoração. Não, Samaria é o lugar da verdadeira adoração. E aí então para eles a adoração estava ligado a um ritual, uma liturgia, a um lugar, ao culto. Entenda que isto são instrumentos para expressar e para vivenciar parte da adoração. Adoração não é só isto, mas é isso também. Me fiz entender ou não? Ok? Então, faz parte da vida do adorador. Agora, olha só o que Jesus traz para essa mulher. Verso 21. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Perceba que a adoração, o princípio da adoração está ligado à paternidade divina. Então eu não adoro somente Deus, eu adoro Deus Pai, que se revelou no Filho, Cristo Jesus. Amém? Entenda que a adoração tem um princípio aí de paternidade, não somente de divindade. Preste atenção, porque eu posso estar no meio evangélico, estar num contexto evangélico, tendo uma linguagem evangélica, usando o nome do mesmo Deus, e posso estar praticando idolatria por falta de entendimento e compreensão do que é adoração. Deus não é um ídolo. Ele é o único Deus e Ele é Pai. Ok? Esse é o primeiro princípio aqui. Aí ele vai dizer assim, não é o lugar. Primeiro lugar, é o objeto da adoração e o entendimento acerca deste objeto. Deus, o Pai. Ele é digno de toda adoração e somente Ele. Ponto. Vocês adoram o que não conhecem.
Percebam que é possível adorar sem ter conhecimento. E essa é uma adoração que ela é superficial e que pode desaguar na idolatria. Porque se a partir do momento que as pessoas têm o entendimento da prática idólatra, elas deixam a idolatria e buscam o verdadeiro Deus. Quando seus olhos se abrem, são abertos, seus ouvidos destapados, coração quebrantado para o que é verdadeiro, elas abandonam os ídolos. Elas vão adorar a Deus. Então Jesus está dizendo assim: vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós conhecemos porque a salvação vem dos judeus. Preste atenção, a adoração tem a ver com paternidade e com salvação. Somente o salvo pode adorar. Enquanto eu não for salvo, não for resgatado, eu posso cultuar, eu posso cantar, eu posso ofertar, eu posso dizimar, eu posso frequentar cultos, eu posso ter toda aquela prática religiosa, mas eu não fui transformado em adorador. O que me introduz na experiência de adoração a Deus é a salvação. Por quê? Porque eu passo a ser objeto exclusivo de Deus. E Deus passa a ser o centro da minha vida. Isso é adoração. Eu vou viver não mais para mim mesmo, eu vou viver para Ele, por Ele e nele. A salvação traz essa transformação. Eu canto para Ele, eu oro para Ele, eu prego para Ele, eu sirvo para Ele, eu evangelizo para Ele, eu intercedo para Ele, eu discipulo para Ele, tudo eu faço para Ele, porque Ele me salvou, Ele me resgatou, Ele me fez sua propriedade. A salvação vem dEle. Agora, Ele vai para um outro nível. Ele diz assim, versículo 23... Mas vem a hora e já chegou. Aqui ele está estabelecendo há um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão, olha aqui, o Pai em espírito e em verdade. A palavra espírito aqui está falando do espírito do homem e verdade, da verdade de Deus. Então ele está falando o seguinte: os verdadeiros adoradores, eles, uma vez salvo, tendo o Pai como objeto da sua adoração, eles adoram em espírito, porque o seu espírito foi recriado pelo Espírito de Deus e se tornou um com o Espírito Santo. Toda adoração parte do nosso espírito. Envolve alma e corpo, sim, mas não parte da alma e muito menos do corpo. Vou repetir, toda adoração parte do nosso espírito, que envolve alma e corpo. Mas a adoração só na alma e no corpo não é verdadeira. Por isso que muitos estão num ambiente de adoração, eles choram, eles sentem a presença de Deus, aquela coisa toda, mas a vida não muda. Porque a adoração não vem do espírito. Ela toca na alma. Ela é sentida no corpo. Sentir um arrepio, sentir um calor. E tudo isso é verdadeiro, não é fantasia não, porque a presença de Deus se faz sentir. Mas quando não há mudança, não há transformação, isso sinaliza que não houve adoração. Porque a adoração é uma constante transformação à semelhança do objeto adorado. Amém? É isso que Jesus está falando aqui, em espírito. A totalidade do ser, a totalidade do homem interior, mas não somente em espírito e em verdade. Ele está dizendo o seguinte, que toda expressão de adoração tem um fundamento. Qual o fundamento? A palavra de Deus. Esse é o fundamento da adoração, a palavra de Deus, a palavra revelada, a palavra que foi entregue. Então eu tenho que convergir todas as minhas experiências e colocá-las sobre a luz da palavra de Deus. Aquelas experiências que passaram pelo crivo da palavra são verdadeiras e genuínas, então eu as aceito. Aquelas que não passam pelo crivo da palavra de Deus, por mais intensas que venham ser, eu vou rejeitá-las, porque não são verdadeiras. Irmãos, isso aqui é fundamental para o crescimento espiritual. O entendimento da verdadeira adoração, em espírito e em verdade. Aí ele diz assim,
porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus não procura adoração, porque Ele é pleno nele mesmo. Se eu adorar a Ele ou não, para Ele não vai fazer diferença nenhuma, Ele vai continuar sendo Deus. Ele não fica esperando o domingo lá para que tenha um culto, né? Os instrumentos vão tocar, o pessoal vai cantar e vai orar, ele fica feliz domingo, né? À medida que vai se aproximando do domingo, Deus fica bem faceiro, porque ele continua sendo Deus. Agora ele procura adoradores. Por quê? Por que ele procura adoradores? Porque adoradores estão no nível de comunhão, de relacionamento. E Deus é Deus de relacionamento. Deus tem prazer nos seus filhos. Você é filho? Amém. Só pelo fato de você ser filho, ele tem prazer em você. Tem mesmo. Tem mesmo. Sim. Sim. Por isso que é em verdade, o Deus que nós temos que adorar, o Deus que se revelou em Cristo e na sua palavra, não o Deus que a nossa religião ou a nossa fé inventou. Ok? O Pai procura para seus adoradores. Aí ele diz assim, ó, Deus é Espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa aplicação aqui, ela exige de nós fé. Você está vendo Deus aqui? Ele é Espírito. Ele está numa outra dimensão ao mesmo tempo que Ele está aqui. Só que nós somos introduzidos na mesma dimensão de Deus a partir do novo nascimento. Porque nascemos da água e do Espírito. Então nós somos introduzidos, entenda isso pelo amor de Deus. A partir do novo nascimento você foi introduzido numa dimensão de comunhão com Deus que é Espírito. Então você não precisa ver Deus, você não precisa tocar em Deus. E você pode até cantar, eu quero te abraçar, não tem problema nenhum, tá? Mas a ideia aqui é que nós fomos introduzidos nessa realidade de um Deus que Ele está numa outra dimensão, uma outra realidade, infinitamente superior, que determina sobre essa realidade natural. E nós somos inseridos nessa realidade a partir do novo nascimento. Nosso espírito é um com o Espírito de Deus. Então nós somos adoradores. E Deus, quando Ele nos procura, Ele nos encontra. Porque somos adoradores a partir da salvação em Cristo Jesus. Você entendeu isso? De verdade? Você é adorador? É um estilo de vida. Amém? Muito bem. Então vamos lá. Voltando aqui para... já citamos anteriormente o texto onde está escrito que Deus é Espírito, né? Mas no versículo anterior está escrito que aqueles que desejam adorar o Senhor devem fazer isso em Espírito e verdade. Em Espírito está falando do coração, semelhantemente ao texto de Lucas 10, 27. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. É amar ao Senhor com sinceridade e como a expressão mais íntima do ser. Não só com expressões externas e palavras, mas principalmente de coração. Isto é, a totalidade do ser. Qual é o maior de todos os mandamentos? Qual é o maior de todos os mandamentos? Amar a Deus. O segundo maior? Vocês têm certeza disso, né? Ok, tá. Exatamente isso. A pergunta é, com base nessa verdade, pela lógica bíblica, qual é o maior pecado? E o segundo maior pecado? Perceba que o pecado tem a ver com relacionamento. Por isso que é idolatria. Eu não posso julgar
de forma temerária e superficial, uma pessoa que se prostrou diante da imagem de Iemanjá. Porque talvez eu seja mais idólatra do que ela. Diante de Pilatos, Jesus disse o quê? Quem me entregou a ti, maior o quê? Pecado tem. Então não é bem assim, irmão. Aos olhos de Deus, não. Há muito ser dado, muito será exigido. Da onde surgiu o quê? É a cultura evangélica. E infelizmente, às vezes, a cultura evangélica, ela digamos assim, tem mais aceitação do que a própria doutrina. Entendeu? Todo pecado nos afasta de Deus. Mas existem pecados que você vai ver na Bíblia que Deus, ele imediatamente reage a eles, e outros ele deixa passar um tempo. Tá? Pecados que vão levar maior condenação. Até porque assim como existem graus, tá? Nós vamos ter galardões no céu, ok? Tá? Vai ter. Eu fico ouvindo às vezes o pessoal assim, o meu negócio está no céu, não quero saber de galardão. Então tá bom, filho. Quando chegar lá você vai ver. A vergonha que você vai passar. Existem níveis de sofrimento no inferno, devido nível de consequência de pecado. Você entende isso ou não? Ok. Isso é fundamental. Em verdade, remete à palavra de Deus. É pela Bíblia que o Senhor decidiu revelar-se ao homem. As experiências nos ensinam muitas coisas sobre Deus, mas a Bíblia é a maior fonte de conhecimento espiritual. Nenhuma manifestação que fira algum princípio bíblico deve ser considerada boa para o cristão. Nunca conheceremos um cristão maduro e saudável que não tenha prazer na Bíblia, fazendo dela ferramenta essencial para a sua vida. A adoração nos aproxima de Deus e faz com que conheçamos a Ele. O conhecimento de Deus nos faz crescer, pois Ele expressa a sua vida em nós. Somos adoradores. Quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto ali, que ele está falando, é a minha vida diante de Deus e diante da sociedade. É o meu culto diário, o culto nosso de cada dia. Ele não está falando somente de separar um dia para estar na casa do Senhor, num lugar de adoração. Está falando da minha vida como um culto a Deus. Aí que está o princípio da adoração. Eu devo partir do princípio do seguinte, estou sempre diante de Deus. Onde quer que eu esteja, com quem quer que eu esteja, estou sempre diante de Deus. É como o salmista diz: para onde irei e fugirei da tua face? Não temos. Mas a ideia de estar sempre diante de Deus é que nós somos adoradores e estamos em comunhão com Ele. Amém? Então, nossa vida é adoração. E a adoração faz parte do crescimento espiritual, ok? Isso precisa ser desenvolvido a cada dia, com as expressões de adoração, louvor, cânticos, exercício ministerial, oração, intercessão, evangelismo, ok? Enfim, se envolver com essas práticas que expressam também a nossa adoração a Deus. Mas não somente a oração e a adoração, mas também o serviço. É a forma de colocarmos em prática o que aprendemos com Deus. O servir, tendo como exemplo o próprio Filho de Deus. Aprendemos até aqui sobre a fórmula do crescimento, que pela oração teremos experiências com Deus e por meio da adoração o conheceremos. Entendamos que as experiências espirituais de conhecimento de Deus nos mostrarão caminhos, regras e verdades
Mas de nada valerá sabermos tudo isso se não colocarmos em prática o que aprendemos. Vamos ver alguns textos aqui acerca da importância da prática, tá? Porque ela é um instrumento de crescimento fundamental. Vamos, por exemplo, a carta de Paulo aos Filipenses. Sim, aos Filipenses, capítulo 4, versículo 9. Filipenses 4, 9. Alguém achou e pode ler para nós? Porque também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e Deus da paz será convosco. Tá? Isso praticai e o Deus da paz será convosco. Tá? Não é a paz de Deus, mas o Deus da paz. A ideia é justamente tudo que nós estamos recebendo, tá? Tudo que nós estamos recebendo da parte de Deus, pela instrumentalidade de irmãos e irmãs, e na nossa caminhada cristã. Olha só, o que também aprenderam, receberam e ouviram e viram, deve ser colocado em prática, deve ser trazido para o exercício. É aqui que se dá o crescimento, o amadurecimento. Nós já vimos isso com o texto lá de Hebreus, que o autor aos Hebreus, ele está impressionado que pelo tempo decorrido, aqueles irmãos já deveriam ser mestres, eles deveriam estar num outro nível, ensinando a outros, mas pela falta de prática, no exercício da prática da verdade, eles teriam que agora ainda ser ensinados nas revelações básicas do Evangelho. Nós falamos aqui que tempo não amadurece, tempo traz idade. O que amadurece é a prática dos princípios. Ok? Então é fundamental. Eu estava lendo um comentário bíblico e na introdução do comentário o autor disse assim, a porta de entrada para o entendimento e a compreensão espiritual é a obediência. Portanto, tudo que você entender, coloque em prática e você terá o entendimento da verdade. Como é que eu vou entender e compreender se é verdade, se eu não tiver experiência pela prática? Tem muita coisa que a gente sabe que é verdade e que está na palavra, mas nós não vivenciamos ainda essa verdade porque ainda não a colocamos em prática. Então, para nós, ela não se tornou uma verdade espiritual, ela é uma verdade intelectual. São duas coisas distintas. O conhecimento espiritual, ele parte do princípio de sermos levados pelo Espírito a vivenciarmos aquele princípio, a termos aquela experiência. Amém, irmãos? Amém. Então é fundamental a questão da prática. Mais um outro texto que pode nos ajudar também, que é conhecido, não menos importante, está lá na carta de Tiago, que agora eu vou ter que achar aqui, porque essa Bíblia aqui não é a... Deixa eu ver aqui onde ele fala. Aqui, ok. Tiago capítulo 1. Eu vou ler a partir do verso 19. Até o verso 25. Acompanhe aí. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 19. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vós, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelhe-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho. Pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita,
lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, ouvinte negligente na sua versão, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então vamos por parte. Primeira coisa que ele fala aqui, que nós temos que atentar para estas coisas, ele diz assim: a prontidão para ouvir, tá? E a cautela para falar, que consequentemente vai apaziguar ou colocar controle na nossa ira, tá? Alguns têm maior dificuldade com isso, outros têm menos, tá? Mas o fato é que todos nós nos iramos, sim ou não? Tá? E a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis, tá? O problema não é se irar, o problema é que eu faço com a ira ou que eu deixo a ira fazer comigo. Então, o primeiro princípio ali para lidar com essa realidade de ira é que eu devo estar sempre pronto para ouvir, prestar atenção, tá? E ter cautela para falar. Isso vai minimizando a questão da manifestação da ira. Mas olha só, ele vai dizer assim, ó, verso 21, portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, tá? Eu preciso, na verdade, buscar essa purificação e santificação, removendo tudo aquilo que desagrada a Deus, pela ação do Espírito, a santificadora do Espírito na minha vida. Aí ele vai dizer assim: acolham com mansidão a palavra implantada em vocês. Acolher aqui é trazer para si, com mansidão, é sem resistência alguma. Sem resistência. Eu não sei você, mas eu já perdi muitas oportunidades em cultos, em reuniões, em escolas bíblicas, porque eu fechei o meu coração dependendo de quem estava falando. E eu não acolhi a palavra de Deus com mansidão. Eu a rejeitei. Até que um dia, o Senhor me confrontou com um texto, se eu não me engano, de Mateus capítulo 23, que Jesus está falando dos fariseus, e Jesus disse assim, ó: ouçam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Porque o que eles dizem é verdade, mas a prática de vida deles é totalmente diferente do que eles estão dizendo. E eu perdia de ouvir a verdade, porque eu estava olhando para quem estava falando. Você já passou por essa experiência ou não? Eu não vou dizer que ainda não tem algumas lutas, mas graças a Deus eu estou conseguindo avançar na maturidade de entender que se é a verdade que está sendo falada, eu fico com a verdade, eu vou ouvir a verdade. Eu sei que para muitos isso é difícil, para mim é dificílimo, para outros nem tanto. Mas o que a Bíblia diz? A primeira coisa que eu tenho que ter com relação à palavra de Deus é que eu tenho que acolher com mansidão. Eu tenho que pedir para que o Espírito retire toda a resistência, toda a oposição, Às vezes tem culto que eu chego que eu já estou totalmente assim, ó, eu estou na defensiva. Então dificilmente se eu permanecer na defensiva eu vou ouvir a voz de Deus. Eu vou atentar para o que Deus está falando, porque eu estou reagindo. E nós não podemos viver de reações, irmãos, nós temos que viver pela ação correta. Então a primeira coisa, eu tenho que acolher a palavra de Deus com mansidão, porque o texto sagrado diz que ela implantada em mim, ela é poderosa para me salvar, e salvar aqui não está falando de redenção, porque eu já fui redimido. É de me tirar de situações, de apertos, de circunstâncias, que se eu não der ouvido, eu vou sofrer o dano. Que salvação não é só redenção, salvação não é só perdão, salvação também é cura, salvação também é livramento de Deus, salvação também é conselho, instrução, orientação de Deus. Essa palavra salvação no Novo Testamento ela é muito ampla. Ela está falando de intervenções específicas de Deus. Então, quando eu acolho a palavra de Deus com mansidão, ela vai me salvar. Deus, através dela, vai me salvar. Vai me salvar do homem mau, vai me salvar de situações, né? Enfim, você entendeu aí? Amém. Aleluia. Aí ele vai dizer assim, ó: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Por quê? Porque se eu for somente ouvinte, eu vou estar enganando não os outros, mas a mim mesmo. E esse engano é o pior engano de todos. Porque esse engano endurece o meu coração e me convence de que eu estou certo, todos estão errados. Eu tenho que praticar.
eu tenho que ir para a prática, ok? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, ele é semelhante àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo e se retira e logo esquece como era a sua aparência. Isto é, ele ouve, como disse o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, que diz que tem pessoas que elas ouvem, aprendem, mas elas não entendem, elas não praticam, elas nunca chegam ao conhecimento. Por quê? Porque elas só ouvem. Eu já ouvi, eu já vi, essa palavra eu já vi, esse texto eu já li, isso eu já sei decor. Até pode ser. A verdade é que vai criando uma resistência, por quê? Porque acha que ter o conhecimento, né, teórico intelectual é suficiente. Mas o seu coração está se endurecendo para a realidade dos fatos, entendeu? E aquela mesma palavra que está batendo no seu coração, um dia vai se tornar a penha, o martelo que esmiuça a penha. E como diz Provérbios, vai ser quebrado sem que haja restauração. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, atenção aqui, lei da liberdade. Perceba que essa prática é a verdadeira liberdade. Ora, se praticar a palavra é a verdadeira liberdade, não praticar é o que, irmãos? É escravidão. Entendeu? Quem é livre? Quem pratica a palavra. Quem é escravo? Quem só ouve e não pratica. Pois não? Pastor, o senhor pode me explicar um pouquinho aqui no 1 João, porque eu acho que já tem a ver com o que o senhor está falando. 1 João 2,4 e 2,22. 2,4. Aquele que diz eu conheço e não guardo seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. No 22 diz, quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, e este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Quer dizer que se a gente anda nessa situação, nós estamos negando que Jesus seja o Cristo, nós somos comparados ao anticristo. Sim, porque... Quem conhece Deus, mas Ok. não pratica, Ok. essa palavra não pratica, É mentiroso. é mentiroso. Isso. Em primeiro lugar, nós temos que entender o seguinte: quando João escreve as 3 cartas, principalmente a primeira, ele está combatendo o gnosticismo, tá? Que negava a divindade de Cristo. Esse é um ponto, tá? O gnosticismo, eles dizem que a experiência é pelo conhecimento. Então, quanto maior conhecimento, maior experiência, né? E eles negavam a divindade de Cristo. Esse é um ponto. Agora, o outro ponto é justamente esse que tu colocaste, tá? Nós podemos entrar por esse gnosticismo pós-moderno, por assim dizer, à medida que nós falamos que conhecemos a Deus, não guardamos seus mandamentos, somos mentirosos, tá? E avançamos, perceba que é um crescimento, né? Como é um crescimento na verdade, na obediência, há um crescimento também na desobediência. A pessoa não fica estagnada, ela vai crescendo na desobediência, ela vai tomando níveis de pecado, de iniquidade, que vai chegar ao ponto de que ela vai se tornar um anticristo. Anticristo em que sentido? Ela não somente não crer mais em Cristo, ela é contra Cristo. Ela se opõe a Cristo. Ela se opõe ao ensino de Cristo. Então há uma crescente. Primeiro ela rejeita, ela não reconhece totalmente a Cristo. E aí, então ela vai rejeitando, ela vai desobedecendo, até chegar ao ponto de se opor a Cristo. E nesse sentido ela se torna um anticristo. Entendeu? Eu sei que isso é um pouco, digamos assim, radical ou forte, mas essa é a realidade. Tá? Quando crescemos em obediência e quando crescemos também na desobediência. Então são 2 realidades. Isso é importante a gente atentar para essa realidade aí. Lei da liberdade, e nela persevera, isto é, permanece, dá continuidade, ok? Não sendo ouvinte que logo se esquece, ouvinte negligente, mas operoso praticante. Olha só, esse será bem-aventurado ou bem-sucedido em tudo que realizar.
Em tudo. O que é em tudo, irmãos? É tudo. Tudo, porque a palavra de Deus é aplicada para todas as áreas da nossa vida. É trazer para a realidade da nossa vida a palavra de Deus, ok? Então se faz necessário colocá-la em prática. Quanto tempo eu tenho aí? 8 minutos. 8 minutos. Então vamos lá. Onde é que eu estava aqui, ok? Experiências, sabendo tudo isso. Para um cristão, servir a Deus é fazer tudo o que Jesus fez. Pregar a palavra, curar os enfermos, expulsar os demônios, discipular pessoas, etc, etc, etc. Vamos lá para Marcos capítulo 16. E aqui ele vai entrar nessa ideia de prática da palavra, na imitação de Cristo, também no que ele fez, ok? Entendendo que esse texto que nós vamos ler e vamos ouvir é para os discípulos de Cristo, ok? Que não está falando nada de ministério, está falando nada de liderança, não, está falando para os discípulos. Discípulos. Marcos capítulo 16, versos 15 a 18, pode ler para nós. Perceba aí que são práticas que foram dadas aos discípulos, que se perpetuam ao longo da história, da vida da igreja. Então, nós somos discípulos. Então, isso aqui é para nós. Isso aqui não é para a elite espiritual. Isso aqui é para discípulo, ok? Eu preciso entender que isso também vai me levar ao crescimento. É bom ouvir a experiência de outros. É muito bom, isso edifica, mas nós precisamos ir para um outro nível. Que outros ouçam também as nossas experiências. Porque você é um discípulo e uma discípula de Cristo Jesus. Você é uma testemunha de Cristo. E nós como estamos em Cristo como discípulos, estamos condicionados a essa realidade. O texto sagrado diz que nós temos que pregar, anunciar a salvação em Jesus Cristo. Ok? Nós temos que estar dispostos a orar por aqueles que precisam de sinais para crer. Você não precisa de sinal, você crê. Você é um sinal da parte de Deus na vida da sua família, onde você trabalha, onde você estuda, as ruas dessa cidade, por onde você anda. Ele diz, estes sinais acompanharam aqueles que creem. Percebam que os sinais é que seguem os que creem. Quem ainda anda atrás de sinal é porque não crê, não conseguiu crer ainda. Então tem que estar atrás de sinal, vai atrás de sinal. Tá? Mas os que creem, eles são acompanhados pelos sinais. Os sinais estão acompanhando os que creem. Você crê? Então entenda que você está apto para, por onde passar, deixar esses sinais da manifestação do reino, da presença de Cristo na sua vida e através da sua vida, ok? Que sinais são estes? O texto sagrado diz que em nome, na autoridade do nome da pessoa de Jesus Cristo, você pode expulsar demônios. 4, 5, tá melhorando, Jeová. A gente vai avançar. Na autoridade do nome de Jesus você pode expulsar demônios. Falar novas línguas, pegarem serpentes. A ideia aqui, irmãos, não é a prática de pegar a serpente do culto lá que o pastor morreu lá quando pegou uma serpente. De tanto pegar a serpente picou, ele morreu. Irmão. É verdade. Uma prática, uma seita lá, e o camarada estava pegando serpente lá, e uma hora dessa, num culto de serpente picou ele morreu na hora ali. Aí terminou o negócio, terminou o sinal.
A ideia aqui, irmãos, é de enfrentar toda e qualquer situação, principalmente de origem satânica. Desfazer o trabalho. Ok? Se alguém chegar, ora lá pelo meu parente lá, porque fizeram um trabalho para eles lá, e você pode ir lá orar? Posso, vou lá pisar nessa serpente e mandar ela embora. É que você é discípulo, né? Irmão, você crê. Vai lá. Se beber alguma coisa mortífera, tá? Não lhes fará mal. Não sai bebendo veneno aí não, irmão. É que a ideia aqui é se eu fizer algum mal para você sem o seu conhecimento, entendeu? Deus vai te livrar. Ele vai livrar. Amém? Ele vai livrar. Me lembrei do testemunho de um irmão que se converteu na cadeia lá. E ele recebia as cartas, recebia o negócio lá. Começou a receber também um Novo Testamento. Começou a ler, acabou se convertendo. E passou alguns meses... ele estava numa cela fechada, ele não saía da cela ali, né? Então ele passava a maioria do tempo na cela. E de repente um soldado abriu a cela e entrou na cela e disse para ele assim: qual o segredo de você não morrer? E ele disse: eu não estou entendendo, eu não estou doente. Não. Faz um mês que nós trazemos comida envenenada para você e você simplesmente não morre. Diz: o segredo é Jesus. Se beber alguma coisa mortífera, se comer alguma coisa mortífera, não me fará mal. Parece que isso está fora do nosso cotidiano, irmãos. Isso tem que ser trazido. Se impuserem as mãos sobre os enfermos. Você já sentiu o desejo de orar por alguém que está enfermo? Você orou? Não, nem de mim mesmo. Entenda que a sua responsabilidade é orar, a responsabilidade de curar é de Deus. A gente passa por essas dificuldades. Há poucos dias eu estava conversando com uma irmã sobre isso, e como é difícil para nós realmente trazer isso para a prática. Mas é possível, irmãos. É possível, ok? Depois a gente volta aí nesse mesmo canal, aí nesse mesmo horário, ok? Vamos orar? Depois da oração, você que trouxe a sua oferta, pode colocar no gasofilácio. Fale com Deus acerca da realidade de que você é um adorador. E de que você é discípulo de Jesus. Testemunha de Cristo. Pessoas na sua casa, no seu trabalho, no seu convívio estão esperando por Jesus, e é você que vai levar Jesus até eles. Pessoas estão sofrendo, clamando por salvação, por redenção, por libertação, e você é o instrumento de Deus. Pai, nesta noite nós somos agradecidos a Ti, porque outrora, mortos em nossos delitos e pecados, vivíamos na idolatria, mas o Senhor nos deu vida juntamente com Cristo e nos fez teus adoradores, que te adoram em espírito e em verdade. Senhor, que a nossa vida continue expressando esta adoração a Ti, Senhor, ó Deus eterno, em cada momento, em cada circunstância, Senhor, meu Deus, de maneira que o Teu nome continue sendo glorificado em nós e através de nós. Senhor, estes sinais seguirão aqueles que creem. Nós cremos em Ti, na Tua palavra, Senhor. Nestes dias que virão, usa-nos, Senhor, meu Deus, para curar enfermos, para libertar cativos. Usa-nos, ó Deus, para anunciar Jesus àqueles que estão perdidos, ó Deus, seja na nossa vizinhança, seja no nosso trabalho, seja na escola, seja no nosso convívio de amizade, Senhor, meu Deus, que sejamos ali poderosamente usados por Ti, que venhamos impor as mãos sobre os enfermos e estes venham ficar curados, por onde passarmos, ó Deus, os sinais da Tua chegada, aleluia, os sinais da manifestação do Teu reino, Senhor, sejam marcados em vidas, ó Deus eterno, que precisam de salvação e redenção para o louvor da Tua glória. Restaura em nós a ousadia, a intrepidez e a disposição de servir
e isto para o louvor da tua glória. Nós te damos graças por este tempo tão precioso. Somos gratos a ti, Senhor, pela tua presença em nós. Obrigado por nos trazer e agora leva-nos para os nossos lares. Dá-nos uma noite de descanso e continuar de semana debaixo da tua graça. É a nossa oração, agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe.